Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou ótimo. Vamos iniciar mais uma aula, ainda falando de recrutamento e seleção, dentro do curso de Recursos Humanos. Hoje nós vamos falar das vantagens do recrutamento interno. Tudo tem vantagens e desvantagens. Nós vamos falar das vantagens e depois nós vamos falar também de algumas desvantagens, certo? Nós falamos ontem um pouco, a respeito de recrutamento, que seria um recrutamento, é quando há uma vaga em aberto dentro da empresa e precisa ser feita a contratação de um novo funcionário. E aí sim abre esse recrutamento para poder recrutar e selecionar pessoas para os cargos desejados. Bom, hoje, quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, vamos lá para a primeira aula. Vantagem do recrutamento interno. Nós temos aqui o número 1, uma das primeiras vantagens aqui. Então tá, número 1. Motivação e valorização dos empregados. Oportunidade de crescimento dentro da empresa funciona como fonte poderosa de motivação. Motivação e valorização dos empregados. Pessoal, quando a gente tem um recrutamento interno, isso é uma fonte de motivação para os colaboradores, para as pessoas que fazem parte do quadro de funcionários e que almeja crescer dentro da empresa. Então, isso é uma fonte motivadora para a pessoa que deseja crescer. Então, quando a gente entra na empresa, uma empresa grande, e você começa a desenvolver, e você começa a fazer faculdade, você diz, eu tenho um sonho de subir de cargo, eu quero ser um assistente administrativo, eu quero ser um técnico de segurança de trabalho, eu quero ser um engenheiro dentro dessa empresa, um engenheiro industrial, eu quero ser o gerente dessa empresa, eu quero ser o supervisor dentro dessa empresa. Então, assim, quando existe esse recrutamento interno, surge essas possibilidades. Eu tenho o sonho e esse sonho pode se tornar real se eu me esforçar para crescer dentro dessa empresa. A empresa, ela gera oportunidades, isso é excelente. Então, é uma fonte motivadora para os seus funcionários. Laborar em empresa que proporciona claramente oportunidade de promoção é uma das melhores formas de motivação pessoal para o trabalho. Aqui no caso até teve um pequeno erro aqui, depois eu vou fazer a correção, pequeno erro de português. Seria trabalhar, em empresa que proporciona claramente oportunidade de promoções, é uma das melhores formas de motivação pessoal para o trabalho. O recrutamento interno, como processo justo e claro de todos os funcionários, estimula o desempenho e a capacitação e a excelência do funcionário motivado. Então nós temos essas vantagens, essa questão do recrutamento interno, ela traz essa motivação para o funcionário, estimula o desempenho e a capacitação. Quer dizer, eu como funcionário, se eu tenho desejo de crescer, eu tenho que me esforçar cada vez mais. Isso é um estímulo para que eu me esforce cada vez mais. Não é uma obrigação, mas se eu desejo crescer dentro da empresa, eu vou me esforçar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, porque o meu desejo é crescer dentro da empresa. Isso é bom para a empresa. A empresa precisa de pessoas que tenham esse desejo, que a empresa cresça e que ela cresça junto com a empresa. É muito difícil você trabalhar numa empresa que não gera oportunidades. Então você fica trabalhando ali o resto da vida naquela função. E tem algumas empresas que não têm um plano de carreira, um plano salarial de carreira, então você fica ali
até o último dia da sua vida naquela empresa e você não vai para lugar nenhum. Isso tira totalmente a motivação do trabalhador. Vamos lá. Número 2, melhorar o desempenho e potencial de conhecimento. É um meio de incentivo à oportunidade de fazer carreira na empresa. Essa situação gera maior interesse por parte dos empregados, os quais aspiram-se treinados com maior intensidade, objetivando aproveitar as vagas disponíveis. Candidato já foi avaliado e conhecido e não necessita, na maioria das vezes, de períodos experimental, de integração e indução à empresa ou informações cadastrais a seu respeito. Há menos chances de equívocos no recrutamento. Isso aqui é muito importante porque quando a empresa ela quer promover um funcionário numa determinada vaga, ela dá a esse funcionário a oportunidade de conhecer aquela vaga. Ela dá a oportunidade para o funcionário trabalhar naquela vaga. Uma vez que o funcionário trabalhou naquela vaga, ele se adaptou, ele conseguiu desenvolver bem naquela determinada vaga, aí é só fazer o reajuste salarial. Olha que maravilha! Tem empresas que, até falando isso aqui, tem empresas que até agem assim, de forma indevida, né? Coloca o funcionário para trabalhar às vezes 1 ano, 2, né, para depois fazer o ajuste salarial. Não é isso que eu estou dizendo, está errado. A gente fala isso de desvio de função. Tá, mas se eu quero fazer um treinamento com o funcionário, eu posso deixá-lo na função por uns 2, 3 meses, até uns 4 meses, para treinamento. Depois, após esse período, eu tenho que fazer o reajuste salarial e também formalizar na carteira de trabalho a função em qual ele foi direcionado. Agora, se eu deixo esse funcionário 1 ano, 2 anos, fazendo uma função que não é a dele dentro da empresa, isso chama desvio de função, isso cabe processo para a empresa. Então, vocês como funcionários, vocês também têm que ter uma posição, né? Eu sei que você precisa do seu emprego, mas vocês têm que ter uma posição, já que a empresa está te dando essa oportunidade de fazer algo novo, de assumir um novo cargo, de crescer dentro da instituição, a empresa também ela tem que se adequar às normas trabalhistas. Isso não pode ser feito sem responsabilidade. Eu conheço empresas que têm funcionários em desvio de função 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou seja, isso para a empresa às vezes é muito bom quando o funcionário não é demitido e entra com um processo contra a empresa por desvio de função. Mas até certo ponto a empresa ganha com isso. Por que ela ganha com isso? Só um exemplo. Eu tenho um supervisor na empresa. Esse supervisor tem um desejo de ser um gerente dentro da empresa. Então o supervisor ele ganha R$3.000. Só um exemplo. Um gerente ganha R$5.000. Estou citando isso aqui como exemplo. Esses valores podem influenciar muito de empresa para empresa. E esse supervisor, digamos que o gerente foi demitido e o supervisor agora vai ficar no lugar do gerente. Então a gente vai fazer um teste com ele. Vamos deixar ele lá e vamos ver como ele se sai. E aí muitas das vezes ele fica como supervisor na vaga de gerente por 1 ano, 2 anos. Certo isso? Não. Está errado. Se deixar ele lá por 1 mês ou 2, está errado, mas tudo bem. Está dando oportunidade para ele, está fazendo um treinamento. Mas se passou disso, gente, está errado, não pode. Porque isso pode trazer sérios prejuízos para a empresa. Se esse funcionário, no dia de amanhã, ele sai da empresa, ele pode processar a empresa por desvio de função, ele pode alegar que a empresa colocou ele como gerente, mas não fez atualização na carteira dele, isso vai trazer prejuízo para ele.
porque se ele for trabalhar em uma outra empresa, ninguém vai saber que ele foi gerente naquela empresa, né? Porque não foi feito isso na carteira dele, não foi feita essa atualização cadastral na carteira dele. E muitas vezes também não é feita a questão da atualização do salário. Então ele fica trabalhando como supervisor, né, ganhando salário de supervisor, mas fazendo trabalho de gerência. Quer dizer, a empresa está ganhando R$ 2.000 por mês em cima desse funcionário. Não, isso é só no bruto, né? Porque aí tem os encargos também. Ou seja, vai passar aí dos R$ 2.500, R$ 2.600 de diferença, né, que a empresa está ganhando em cima desse funcionário. Certo isso? Não, não está certo. Então, as empresas têm que ter muito cuidado ao fazer isso, né? Tem que ter muita responsabilidade e não fazer esse tipo de coisa. E a gente também tem que ter um senso aí de responsabilidade para não deixar certas coisas acontecerem. A gente tem que ter uma posição também. Não é tudo que a empresa quer que você faça que você é obrigado a fazer. Então, tudo tem uma questão de bom senso, de acordo, certo? Bom, mas aí tem as suas vantagens, né? O recrutamento aqui interno tem todas essas vantagens. E aí nós temos aqui as desvantagens do recrutamento interno. Nós vamos falar um pouquinho dessas desvantagens. A falta de recursos humanos interno para cobrir as necessidades de preenchimento de vaga. Ou seja, muitas vezes tem essa desvantagem. Só um exemplo, eu vou tirar o Francisco da linha de produção e vou colocar o Francisco como supervisor. Mas quem vai ficar no lugar do Francisco? Às vezes eu não tenho uma pessoa para ficar no lugar do Francisco. Então essa falta de pessoas, né, pode trazer prejuízos, né, para a empresa ao fazer esse recrutamento interno, porque eu vou tirar um funcionário de uma determinada vaga e ela vai ficar em aberto. E às vezes eu não posso fazer isso porque aquela vaga não pode ficar sem ninguém. Então é uma das desvantagens. Problemas em conseguir aprovação de gerentes para dispensar seus colaboradores mais eficientes. Isso aqui é outra grande desvantagem também. Eu sou o gerente da empresa e eu tenho 20 colaboradores que trabalham comigo. E eu tenho... todos esses colaboradores são muito bons. Então eu não quero perdê-los. Eu não quero que eles saiam do setor. Então eu vou ter... Para esse funcionário ter uma oportunidade, ele vai ter que me deixar. Então, se eu tenho um funcionário bom, eu não quero perdê-lo. Então, é onde que entra também essa desvantagem. Que aí eu vou ter que contratar outra pessoa, treinar outra pessoa para ficar no lugar dessa pessoa. Então, é uma das desvantagens também desse processo de recrutamento interno. Ocasional, a ausência de avaliação mais criteriosa na apreciação da carreira de determinado funcionário, candidato em potencial à promoção. Nós temos aqui possibilidade de gerar conflitos de interesses entre funcionários não escolhidos, que podem ficar frustrados, prejudicados na sua produtividade, prejudicando sua produtividade no trabalho, pois o funcionário supõe que foi criada uma falsa expectativa, trazendo desestímulo, ou seja, eu tenho 10 funcionários, aí eu tiro um para supervisão. Os outros funcionários com certeza ficaram frustrados, porque eles também estavam na mesma expectativa, e isso vai trazer uma desmotivação e a produção vai cair um pouco desses funcionários durante um tempo. É outra grande desvantagem. Quando não é bem formulada, a promoção interna pode transformar uma espécie de carreirismo, comodismo, deixando de lado a eficiência funcional no exercício das funções atuais. Exige que novos empregados tenham condições e potencial de desenvolvimento para poderem serem promovidos, no mínimo a alguns níveis acima do cargo em que estão sendo admitidos, para evitar apatia, desinteresse ou desligamento da empresa. Os funcionários podem aprender
a conviver com os problemas e situações da empresa e perdem a criatividade e atitude de inovação, o que não aconteceria através de um recrutamento externo. Isso aqui também é um outro problema que a gente tem. Tudo que a gente vai fazer dentro de uma empresa tem que ter treinamento. Se não tiver treinamentos cotidianos para trazer essas informações de forma clara e eficiente para os colaboradores, a gente gera uma série de problemas, né? Então eu penso que tudo tem que ter um entendimento, tem que ter um treinamento, tem que ser uma conversa agradável. Eu até costumo dizer que se o funcionário tem interesse de crescer dentro da empresa, ele precisa estudar. Então esse já é um argumento bacana. Eu tenho 10 colaboradores e eu tenho um que estuda, que buscou conhecimentos fora, que tem uma criatividade, que luta, que esforça. Então esse cara que está estudando e que está se esforçando mais que os outros, se eu der oportunidade para ele, os outros não podem reclamar. Porque a hora que eles virem reclamar, eu posso dizer para eles, se vocês estudarem, vocês também serão promovidos. Se vocês buscarem ser melhor do que são, vocês também serão promovidos. Então são técnicas, estratégias para poder evitar um pouco desse efeito colateral dentro da empresa. Bom, pessoal, por hoje nós vamos ficando por aqui. Desejo a vocês uma boa aula, bons estudos. As atividades de vocês já estão na plataforma. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um abraço e até mais.